Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Iniciando aí nosso projeto matinal da Provém Business Solutions para você acordar mais inspirado. Vamos esperar o Kleber entrar aí. Bom dia, Leandro. Muito bem-vindo. Bom dia, Vinícius. Isso aí, 6:30 da manhã. Bom dia, Kleber. Bora lá falar sobre vendas. Esperar o Kleber entrar aí pra gente já dar início nos nossos trabalhos. Aceitar o Kleber aqui. Bom dia! Bom dia, senhor Kleber Ramalho. Como estás tu? Tranquilo e infalível como Bruce Lee. Tranquilo e infalível, boa, né? Tudo certo? Isso, eu sigo um pessoal no Facebook, que Uhum, é esse pessoal que gosta e posta coisas dos anos 80, né? uhum, uhum. E só quem é da geração dos anos 80 para entender a piada do tranquilo e infalível como Bruce Lee, porque de fato ele era, né? Cara, eu não, eu sou dos anos 80, mas eu não conheço. Nasceu nos anos 80, né, meu amigo? É. Nasci nos anos 80. Sou mais novinho. Exato. Mas vamos lá, meu amigo. O que nós temos? Tudo certo? Tudo certinho contigo? Sim, sim, graças a Deus. Cara, hoje eu te trouxe uns temas legais aqui pra gente discutir. A gente vai falar da era Cupcake de vendas. Na live passada a gente falou sobre a estratégia Neymar, hoje a gente vai falar da era Cupcake. O povo deve estar achando que a gente é meio louco, né? Regra Neymar, regra Cupcake. A regra Cupcake. Vamos também falar sobre um pouquinho sobre customização das vendas, a era da customização das vendas, sobre uma... Bom dia, Cida, bom dia. Sobre a era da customização, sobre a questão do Customer Success, né, que é um tema que está super em voga aí no mercado. Hoje é dia 11/11, dia do solteiro na China. Então, hoje é como se fosse uma Black Friday lá também, produzida aí pelo Alibaba, né, pelo Jack Ma. E também vamos falar um pouquinho sobre a Black Friday, para a gente poder ir navegando por esses assuntos aí. Você quer falar sobre a regra Cupcake? Falo, falo. Primeiramente, eu quero agradecer quem tá com a gente aí na live. Quero agradecer você pela oportunidade da gente poder compartilhar conteúdo, da gente poder conversar e compartilhar com as pessoas pensamentos que a gente compartilha na sala de reunião aqui, né? Uhum, Então, quando a gente fala sobre algumas regras, é uma forma da gente entender um pouquinho tudo que a gente vive e tudo aquilo que gera valor dentro do processo de vendas. uhum. Antes de eu falar da estratégia da regra cupcake de vendas, eu quero falar sobre ela, mas eu quero contar uma história. Eu tenho um amigo que ele Para tem, variar um pouquinho, você vai contar a história. eu tenho um amigo que ele tem um bar e restaurante aqui em Campinas Uhum, e, e eu sempre peço o mesmo prato, assim, eu sou desses caras tradicionalzão, sabe? Quando eu uhum. prato, eu peço sempre ele para não errar, assim. Eu não sou muito desses aventureiros que estão experimentando as coisas, né? Ele tem um cardápio super bacana, assim.
E aí eu sempre pedi o parmegiana. E aí um dia, Parece o meu filho Matheus. O Matheus só come batata frita e parmegiana. essa é a questão, o parmegiana dele é fantástico, num preço justíssimo. Uhum, uhum, E aí um dia eu conversando com ele, eu falei pra ele, eu falei, cara, eu queria pedir alguma coisa, eu queria pedir, o que que você pediria? E aí ele uhum. falou pra mim, ah, Kleber, pede o bife de chorizo. E aí eu pedi, cara. E assim, é, a comida veio fantástica. O bife, Bom dia, cara, Tatá. é Tata. 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 Bom dia, Tata. Então, e aí eu pedi o prato e veio uma carne muito boa, muito bem preparada, um corte nobre, que é o chorizo. Cara, fantástico. Uhum, uhum, Ele manda a carne numa marmitex, assim, aquelas térmicas, sabe? Aquela branquinha. uhum, 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 uhum. E aí, no outro, ele manda os acompanhamentos Separados. separados. E aí eu tive que conversar com ele. Eu falei, cara, você está vendendo um produtaço. Só que o Uhum, acompanhamento vem como se eu tivesse comprado um marmitão para um pedreiro. Entende? uhum, uhum. Isso te impede de cobrar um pouco mais. Você poderia cobrar minimamente 15 ou 20% mais. Eu não quero dar um tiro no meu pé, mas estou fazendo isso como teu amigo. 15 ou 20% Consultoria de graça, né? se você melhorasse a apresentação. Se você melhorasse a apresentação do produto. Bom dia, Parque Idioma Jundiaí. E aí o que eu chamo de estratégia ou regra cupcake de vendas. O que Uhum. é o cupcake, cara? O cupcake é É um um pedaço bolinho enfeitado. feito. Exato, um pedaço de bolo com confeito. Mas o fato dele estar confeitado e melhorar a apresentação dele faz com que o valor dele aumente a percepção de valor dele em 5 ou 6 vezes mais do que um pedaço de bolo convencional. Então, quando a gente fala sobre regra cupcake de vendas, nós estamos falando sobre melhorar, como você pode melhorar a experiência, a trajetória, a entrega do teu produto ou serviço de forma que aumente a percepção de valor do teu cliente. Uhum, uhum. Só a essência do seu produto, não basta só a essência do seu produto ser boa, ou a massa do bolo ser boa. Você O precisa confeito, né? cuidar da entrega, da embalagem, da experiência, da jornada do teu cliente quando ele está consumindo o teu produto ou teu serviço, de maneira a agregar valor. E qual é a melhor maneira de se fazer isso? É você conseguindo customizar a entrega. Porque E eu acho que o cupcake já é uma customização, né? exato. Eu posso produzir um cupcake é, temático por time, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, etc e tal. Eu posso de super-heróis da Marvel, Homem de Ferro, Capitão América. Eu posso produzir, customizar o meu pedaço de bolo de maneira que eu sinta que aquele pedaço de bolo foi feito único exclusivamente nesse mundo para mim. Então, quando eu pego o meu produto ou meu serviço, como é que eu consigo gerar uma trajetória, uma jornada para o meu cliente, para que ele entenda que aquilo foi produzido para ele e aquilo Sim, sem dúvida. para você de maneira customizada tem mais valor. Cara, eu tive uma experiência muito bacana, assim. Quando eu trabalhava na Michelin, eu viajava muito, né? Cuidava do Brasil inteiro. Então, a gente conseguiu fazer. Tinham alguns programas de milhas, né? E eu consegui chegar num programa top de uma companhia aérea aí muito rápido, né? Cara, mas assim, foi espetacular a experiência, porque quando eu cheguei
nesse patamar, eles me mandaram uma caixinha, né? Dentro vinha um carregador, um power bankzinho na época, e uma caneta, junto com o meu cartão de fidelidade e tudo mais. E na caneta estava escrito meu nome. É demais. Então, cara, a hora que chega aquilo, você fala, pô, é uma caneta com o seu nome. Mas você olha assim e fala, puxa, que diferente, né? Eu tenho a caneta até hoje. Já troquei várias vezes a carga, porque ela já acabou, e eu tenho a caneta até hoje. Isso já faz 3 anos. Então as coisas acontecem assim, você olha e você fala, poxa, foi feito para mim. Essa customização é esplendorosa para o cliente. Exato. Eu estava vendo, Michael. Bom dia, Luane. Obviamente, eu não vou saber as referências, né? Como sempre. Eu não O sábio chinês. Foi o sábio chinês que falou. Quando a gente não sabe, não sabe. Não, mas esse foi um programa qualquer aí que eu estava assistindo. Bom dia, PTZ. Você que gosta de carro, eu estava assistindo um programa e os caras estavam falando, acho que é Rolls-Royce, que é um dos carros mais caros do mundo. Sim. O carro mais caro do mundo, ele é produzido. Quem produz o carro é um engenheiro. Ele monta do começo ao fim. E ele assina no final. O carro leva 1 ano para ficar pronto. 1 ano para ficar pronto. E quando ele sai da concessionária, e você vai voltar para fazer revisão, adivinha quem vai fazer a revisão? Quem montou o carro. Montou. Por que ele é o mais caro do mundo? Porque ele é customizado. Entende? Isso dá um argumento legal. Talvez, vamos até entrar num pouquinho de técnicas aqui agora, né? Talvez a principal objeção que todo profissional de venda sofra é o bendito tá caro, né? Quando você... E para contornar essa objeção, você precisa conhecer muito bem do seu produto. Ela parece uma objeção besta, né? Ela parece uma objeção simples, mas é onde o profissional de vendas mais engastaia, vamos dizer assim, né? Porque a hora que fala tá caro, aí começa, na verdade, o veja bem, e aí você precisa... Exato. E é uma questão de como o vendedor se comporta. Porque houve um tá caro, em geral, o vendedor se ofende. Porque ele é tão... O bom vendedor, nós estamos falando de bons vendedores aqui, é apaixonado pelo produto ou serviço, ele é tão apaixonado pelo produto ou serviço, que ele ouve um tá caro, ideia, né? Entende? E aí ele manda esse tipo de frase para o cliente, veja bem, etc e tal. Eu amo ouvir que meu produto tá caro. Porque existem 2 tipos de tá caro, Michael. 2 tipos de tá caro. Tá caro porque eu não posso pagar, e aí não tem o que fazer, não é teu cliente. Por exemplo, não existe técnica no mundo que faça um vendedor, técnicas de venda, que faça um vendedor da BMW me vender uma BMW, pelo simples fato de eu não ter dinheiro para comprar. Sim. Então, esse é um tipo de tá caro. Tem um tipo de tá caro que a pessoa não viu valor. Em tudo que você apresentou, né? E é onde está o diálogo. Se ele disse que tá caro porque ele não viu valor suficiente, é porque possivelmente eu não consegui ou entender a necessidade do meu cliente, ou sim. conseguir gerar valor na hora de entregar a proposta. Isso a gente fala para serviço. Quando você fala de produto, você precisa também cuidar de um âmbito como embalagem, como processo, como a entrega, enfim. E aí você tem vários exemplos clássicos aí que a gente vai falar. Já se tornou clichê, mas a gente precisa falar, porque é um nível de pensamento fora da caixa que merece ser citado quando a gente está falando sobre, que é a entrega do café na Starbucks. O fato do cara escrever teu nome no copo gera uma experiência de customização.
Cara, É, é personalização, né? exato. Customização e personalização. E é engraçado, porque, cara, um café na Starbucks custa R$ 9, cara. Se você falar com 70% das pessoas que vão lá e pedir para ela fazer uma análise sobre o café, não tem a menor condição de analisar o café. Qual é a moagem do grão, né? De onde veio, qual é a goma arábica, se é da. Exato, que grão, não sabe avaliar totalmente a essência do produto. Mas Uhum, para uhum. a essência, Eu gosto de fazer essa analogia da Starbucks, porque do lado do trabalho da Gabriela tinha um carrinho, né, que vendia café. A Gabriela trabalha num lugar onde tem bastante transportadoras e tal. E aí tem um carrinho lá que vendia cachorro-quente, pão de queijo, café e tudo mais, né? E você ia pegar um café, ele ia servir no copo de plástico, ali, no copo descartável, e custava 75 centavos o café. Um copinho de café assim. Você vai no Starbucks, o café é menor, porém custa R$ 9. Por quê? Qual é a diferença entre um e outro? É café. Porque, como você falou, eu não sei da moagem, qual é o tipo de grão, se é goma arábica, se é da Papua Nova Guiné, eu não sei qual é o tipo de café. Porém, contudo, todavia, entretanto, outro sim é café. Só que a hora que eu chego lá, eu estou disposto a pagar R$ 9,75. Por que que há essa discrepância, né? Bom dia, Humberto. Por que que há essa discrepância? Por conta do valor que agrega. Você vai no Starbucks, você não tem onde parar aqui em Campinas, por exemplo. Você fica meia hora dando volta no estacionamento para conseguir parar. Ah, mas tem convênio. Você não consegue parar. É impressionante aquilo. Eu não consigo acreditar que alguém esteja disposto a pagar tanto por um café. Por que será? exato. O Leandro colocou aqui que tem a questão do status também. Pode ser, Sim, pode sim, ser. sem dúvida. Mas, Todo mundo gosta de colocar o copinho lá na frente do MacBook, né? E postar mas no Facebook e no Instagram. toda a grife, um dia ela começou do zero. Sim, Se sem dúvida. tornou grife que gera status por conta de se preocupar com a experiência do consumidor. E a gente vive essa era, né, Cleber? A gente vive essa era da customização. Só para você ter uma ideia disso, por exemplo, ó, eu vou trazer uns dados aqui sobre, até para a gente entrar também no segundo tema, que é a questão de por que a customização das vendas estão sendo tão importantes. Startups aí como Tesla, como hoje principalmente as fintechs, os bancos digitais e tudo mais, o Bradesco anunciou essa semana passada o fechamento de 1.100 agências, justamente para poder se equiparar aos bancos digitais, porque ou eles mudam ou eles realmente vão perder mercado, porque é o que já está acontecendo. Eles lucraram, lógico, né? Continuam tendo um lucro bom, mas não o esperado para o período. Então, eles fecharam quase 1.100 agências aí em todo o Brasil. Isso também gera um murmurinho no mercado. E por que que isso está acontecendo? Porque, por exemplo, eu vou citar um nome aqui, que é o C6 Bank. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago Gari, que é o head hoje lá da C6 Bank. Eu trabalhei com ele na Nextel e trabalhei com ele na Porto Seguro Conecta, quando a gente lançou a Porto Seguro Conecta aqui no Brasil. Ele tem um pensamento diferenciado. Então, hoje, por exemplo, o seu cartão vem da cor no C6 Bank, o cartão que você recebe vem da cor que você quer. Então, se você quiser um cartão vermelho, se quiser colocar que o seu nome lá é Godofredo da Silva, se você quiser colocar esse o seu nome lá, ele vai aparecer. Então, essa era de customização, essa era de personalização, vem trazendo muito valor para o cliente. E eu estou citando o C6 Bank aqui porque o Thiago ele tem essas ideias disruptivas, assim, é um cara espetacular, um CEO bacana demais, um cara muito inteligente, e ele tem trazido também essa experiência lá para os bancos, e aí o Bradesco fechou 1.100 agências, então isso denota que realmente as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Bom dia, Rony. E um segundo dado que eu quero trazer aqui é a questão da Tesla e da Ford e da GM. Você já viu algum carro da Tesla na rua? Eu também ainda não tive a oportunidade de ver aqui no Brasil, certo? Mas a Tesla hoje vale mais do que a Ford e a GM juntas. E em junho desse ano, eles ultrapassaram a Toyota como a maior montadora do mundo. Quem que entrega mais carros? A GM, a Toyota e a Ford ou a Tesla? Sem dúvida nenhuma,
As outras três, né? Só para falar de números, a Tesla hoje vale 96 bilhões de dólares. A GM e a Ford juntas, 87 bi. Cara, Tudo isso por quê? Por conta da personalização. ideia disruptiva, né? Eu não sou especialista. Enquanto essas empresas que você citou, Ford, GM, Toyota, eles estão trabalhando para embarcar tecnologia nos carros, Uhum. está desenvolvendo tecnologia com roda, né? Ele já saiu, ele fez o inverso, né? Ele fez de forma Essa é só a inversa. diferença. Essa é a principal diferença. E aí, o que acontece nesse cenário? Poxa, você começa a agregar valor para o cliente. Por quê? Porque hoje nós vivemos aí nós temos 4 gerações economicamente ativas no mercado, né? Pelo menos na história do mundo isso nunca havia acontecido. E você começa a agregar valor para quem está entrando e para quem já estava no mercado que começa também a ver as coisas de uma forma diferente. E aí já estão na parte de cima da pirâmide de Maslow, né? Que é a questão da estima e do status. A gente vive, sem dúvida nenhuma, a era do marketing por relevância, né? As Uhum, pessoas uhum. querem consumir de empresas e de pessoas que compartilham da mesma visão de mundo. Sim, sim, sem dúvida. Mais acalorado, né? Cada vez mais acalorado. Então, quando você Sim, olha para isso, é muito fácil para a gente falar, certo? certo. Um grande amigo, Adolfo Gutierrez, um publicitário, eu vi ele falando essa palestra e eu absorvi, falando sobre esse tema, eu absorvi esse tema para mim e fui Uhum, procurar como é que isso funciona na prática. Você que me conhece sabe disso, que eu gosto muito de uhum, prática. Então, como é que isso uhum, uhum. ele diz o seguinte: nós tivemos num primeiro momento no marketing a era do Vai ficar salvo, Tata, fica tranquila. nós tivemos primeiro a era da eficiência, né? Uhum, Que existia muita demanda, então uhum, quem uhum, mais vendia mais. uhum, Depois você teve a era da eficácia, uhum, não bastava mais você conseguir atender a demanda, você uhum, você precisava a qualidade, que foi a explosão das marcas. uhum, uhum. Hoje nós vivemos a era da relevância. Não basta você atender a demanda, não basta você ter qualidade, mas precisa ser para mim. Precisa Sim, compartilhar da mesma visão de mundo que eu. sim, sim, sim. Então, quando a gente E para todos, né? E acho que tem atingido todas as gerações. Eu acho que isso que é legal. Então, mas quando eu olho para isso dentro da minha empresa, como é que eu implemento esse conhecimento para dentro da minha empresa? Tem que conhecer o freguês, né? Boa, tem que conhecer o freguês. Exato, tem que conhecer o freguês e saber identificar quem é o freguês e quem não é freguês. Exatamente. Exato. Eu E, canso, e vem também de um termo que a gente vai falar que é a adaptabilidade. eu canso de ver empresas fazendo força para vender para um público que não é o dele. E esse posicionamento é extremamente importante. Extremamente importante. É lógico que você vai ter a questão de, por exemplo, de pessoas que não são do seu público que vão querer comprar seu produto ou serviço, tá tudo bem. Mas se você não souber quem é o seu tipo de público, quem é a sua persona, né? Que a gente brinca de freguês, e qualquer dia eu conto a história aí de por que eu falo por que eu chamo o cliente de freguês, eles vão conseguir vender de uma forma mais tranquila o produto ou serviço. Não vai doer, né? Bom dia, Luísa. Não Mas vai doer. é o E grande, vender não pode doer. Se estiver doendo, tem alguma coisa errada. esse é o grande desafio, Michael. Porque você conversa com um Uhum, uhum. publicitário e você pergunta para ele, cara, quem é o teu cliente? Ah, todo mundo. Qualquer um.
Qualquer um. Qualquer um pode ser meu cliente, eles falam. Essa é a palavra que vem. E existe um mercado de escala também, Michael. Há de se tomar cuidado quando a gente fala sobre isso. Por exemplo, Sim. eu vejo esses memes aí de rede social de uma pessoa postando, posta uma frase que é: faça com que o seu cliente te reconheça pela qualidade e não pelo preço. Te Eu procure por discordo, ser o melhor e não por ser mais uma barato. eu discordo. É isso. Por ser o melhor e não por ser o mais barato. É, Uhum. eu não concordo com isso. Eu imagino que essa pessoa deva andar só de BMW. Ela nunca Não é? comprou um na vida. Comprou o quê? Um Uno. Ah, um Uno. Uhum. Ela comprou um Uno na vida. Porque nem todo mundo vende, não é o mercado, ele não existe só para o melhor, de melhor qualidade. Existe um mercado de escala. E tá tudo Haja vista, voltar a falar da Rolls Royce, faz 20 carros por ano, como é que faz? Já pensou se exato. todo mundo pudesse comprar um Rolls Royce? Fala por que o freguês. A conta, né? Vai deixar o pessoal curioso. Fica Porque pra próxima live. Assiste a próxima live que você vai saber. então, aí há de se tomar cuidado. Mas, invariavelmente, mesmo no mercado de escala, você precisa cuidar da experiência do teu cliente. Procurar entender, quem é meu cliente, o que ele gosta de ouvir, qual tipo se eu tenho um restaurante, qual tipo de cadeira ele gosta de sentar, que tipo de quadro, que tipo de música, tudo está incluso na experiência do cliente. E você Sim, precisa sim, facilitar isso. Mas eu vendo sim. serviço, se eu vendo serviço, meu cliente ele é ocupado, ele tem tempo para dialogar, que tipo de problema ele quer que eu resolva para ele. Então, esse tipo de pensamento eu começo a trabalhar, trazer aqui para dentro da empresa e começar a refletir sobre quem é o meu cliente e o que aonde é que ele vê valor, que tipo de problema, que tipo de solução, na De verdade, dor ele tem, né? que Que tipo tipo de de dor problema, ele... que solução eu entrego. Sim, E sim, é esse sim. nível de reflexão diariamente. E todo dia. E isso é adaptabilidade. Você tem que saber o que você precisa melhorar todos os dias. Mas, Michael, poxa, isso aí é utopia. Não, não é utopia. Ou você faz isso, ou você tá morrido, como dizia meu filho Vinícius quando era pequenininho. Você tá Mas, fora do mercado. Marco, eu vou dar um exemplo, eu não quero falar mal, porque é um lugar que eu gosto muito. Uhum, Ou seja, as pessoas não fazem isso por mal. Mas meus filhos estavam numa escola particular, no uhum, início, uhum, no início aí do isolamento, uhum, uhum, a dúvida, etc e tal, dúvida sobre como ia ser cobrada as mensalidades, sendo que não estava tendo aula, dúvidas uhum. sobre como seriam as aulas, e aí começou as aulas. E eu tentei ter mais de 4, 5 conversas com a coordenadoria, que é uma pessoa fantástica. Mas ela Uhum, disse: Kleber, esse é o melhor. O melhor, não sei para quem, porque para mim não era. Eu tenho 3 filhos, cara. Para eu colocar uhum, uhum. para ficar 3 filhos com menos de 10 anos, 3 horas sentada na frente do computador, eu preciso montar a estação de trabalho e contratar um palhaço para ficar entretendo as crianças, senão não fica. E 3 equipamentos, né? A experiência estava sendo horrível. E aí eu liguei para ela, ela falou: "Ô, Kleber, mas é uma adaptação. Se é uma adaptação, prepara o pai. Faz 2 ou 3 aulas por semana. Agora, você achar que eu não tenho nada para fazer e vou ficar 4 horas, um período inteiro, cuidando de 3 crianças assistindo aula, não vai acontecer." Até porque o trabalho continuou, né? Exato. Né? E a Mesmo, gente trabalhou muito mais nessa pandemia, né, bicho? obviamente, não é 100%, porque ela não Uhum, pode basear as decisões da escola na minha necessidade, que tenho 3 filhos, claro, tudo bem? claro, Então, talvez claro. eu não seja. A gente é diferente, né? Talvez eu não seja, simplesmente pelo fato de talvez eu não ser público. Mas Uhum, perdeu, eu digo, eu não pago para gerar frustração para os meus filhos, que eles ficavam
super frustrados, porque eram várias pessoas, eles não conseguiam falar com a professora, enfim. Eles não entendiam a ferramenta. A professora, você falar, ergue a mão, porque você tem o recurso de erguer a A mão. mãozinha. Uhum. É, você olhava a criança aqui, a criança com água com água no olho aqui para chorar, erguendo a mão. Então, cara, como é que eu vou pagar por uma experiência dessa? Eu não consigo trabalhar, Horrível. eles não conseguem estudar, não é possível, não tem valor essa experiência para mim. Exato. Ô, Rony, eu vou te responder a pergunta, tá bom? Por que eu chamo o cliente, a gente chama o cliente de freguês? Porque eu acho que você não é dessa época, eu também não sou, o Kleber também não, mas antigamente as vendas, os supermercados praticamente não existiam aqui no Brasil, né? E eles compravam na caderneta. E quando você ia lá na caderneta para comprar na venda para comprar alguma coisa, você levava a cadernetinha para anotar, ou então a caderneta ficava no próprio estabelecimento. E a hora que você chegava, você era o dono da mercearia, sabia o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome dos seus irmãos, e perguntavam como todos estavam. Então ele tinha esse relacionamento com o cliente, com o freguês. A Tiffany resolveu aparecer aqui também na live hoje. Fala aí, Tiffany. Pra lá, vai. Com o cliente, por isso que a gente chama de freguês. E aí, hoje, a gente vive a era do Big Data, já passamos da era da informação, e a gente não sabe nem o nome do nosso cliente quando ele liga pra gente. Então, é por isso que eu chamo o cliente de freguês, para que a gente pudesse retomar isso e ter esse relacionamento. Porque você entender quem é o teu cliente é de suma importância para que você possa vender mais e melhor. Nós falamos Beleza? isso. Nós falamos isso na live passada, né, cara? Principalmente para as empresas de serviço, ou para todas elas, de fato. Oi. Essa é a grande sacada do BI, né, meu amigo? Sim, do CRM, né? O Não é BI. você controlar o ciclo, a jornada, através de um CRM. É você conhecer profundamente teu cliente. Porque se a gente usar o CRM só, ou o BI só simplesmente para poder saber quem é. E era de conhecimento que você falou, eu vou fazer uma menção aqui. Eu assisti Dilema das Redes. Você já assistiu esse filme? Cara, ainda não consegui. Tá todo mundo falando, mas eu ainda não consegui assistir. Não entendi. Os algoritmos. Eu nunca sei falar. Algoritmos. Algoritmos que são desenvolvidos. Esses caras sabem o que eu vou fazer, amigo. Eles me conhecem melhor do que eu. Sim. Cara, isso é antigo, viu, Kleber? Isso é desde a década de 60, quando uma empresa chamada Target, nos Estados Unidos, começou a prever quando as mulheres iam ficar grávidas, por exemplo. Então, ele começava a prever, por exemplo, começou a comprar não sei o quê, começou a comprar não sei o quê, começou a comprar não sei o quê, ela tá grávida, então daqui X meses ela vai ter o bebê. E aí eles mandavam um encarte para o cliente com esse tipo de mercadoria e tudo mais. E a LGPD, que é agora aí a Lei de Proteção de Dados, veio justamente para tentar dar uma barrada nisso. Para poder tentar barrar os algoritmos, para poder até diminuir essa invasão de privacidade. A grande sacada não é o dados, né? A grande sacada O que fazer com ele? Não entendi? A grande sacada é o que fazer com os dados. Não adianta você ter informação. É manipular, né? É manipular. Também. Uma frase que aparece no filme. Eu não lembro de quem é, eu fiquei com vontade de postar. Vou postar ainda. Que ele diz: só existem dois mercados que chamam o cliente ou o freguês de usuário. Uhum. E qual é? Droga. Social. É verdade. Usuário. E aí entra aqui, ó, numa coisa que a gente... Boa, foi bom gancho, hein? Até parece que a gente tinha combinado. Das profissões para 2021, e a gente está falando aí de... Sim, onde meus pais moram ainda é assim, marca no papel de cigarro. Pois é, e eu tenho certeza que ele sabe o nome dos seus pais. A hora que você chega lá, ele deve saber o nome do seu pai, do seu irmão, pergunta como tá até o tataravô.
E é o que a gente não faz hoje com o nosso cliente, infelizmente. Ó, pra você ter uma ideia, ô Rony, até pegando o seu gancho antes de eu entrar no outro tema aqui, eu faço aniversário dia 4 de janeiro. Então, normalmente, eu sempre fui meio que frustrado com o meu aniversário, né? Porque eu cantava parabéns para todo mundo na escola e ninguém cantava parabéns para mim. E, normalmente, como é um dia que tá todo mundo viajando, meu aniversário às vezes passa batido. Eu vou no Itaú para poder colocar o cartão lá no dia do meu aniversário para ele desejar parabéns para mim. Quero que você coloque o cartãozinho lá no caixa eletrônico, ele te dá parabéns. Olha a importância de uma data de aniversário para o teu cliente. Então, às vezes, seu cliente é inativo, se você manda alguma mensagem para ele no dia do aniversário dele, ele volta para você. Então, conhecer o teu cliente é extremamente importante nesse negócio. Voltando para o assunto aqui, dentre as profissões mais... Bom dia, Milton. Dentre as profissões mais solicitadas para o ano de 2021, segundo o LinkedIn, eu elenquei as 4. A primeira é gestor de mídias sociais. Uhum. A segunda, engenheiro de cibersegurança. A terceira, representante de vendas. Então, profissional de vendas, fica a dica aqui para você. Quando a gente diz representante de vendas, uma grande tendência agora para o mercado é que pro profissional de vendas, a CLT acabe inexistindo. Você muito provavelmente agora vai ser contratado e ser remunerado simplesmente pelo seu resultado. E nada mais que isso. Comece a se atentar nisso, que sua profissão está mudando. E por último, mais ou menos... Oi. Nós podíamos um dia gravar uma live sobre isso. Eu acho legal. Vendedores Depois coloquem os temas. de comercial. Porque a tendência está mudando. Assim, as empresas estão cada vez mais agora tendendo a pagar simplesmente pelo resultado. Então, o cara que sentava no pudim e ficava em cima do fixo, ele vai morrer. Então, comece a se atentar nisso. E a quarta profissão, mais requisitada pelo LinkedIn aí, no ano de 2020, que ficou para o ano de 2021, vai ser o Customer Success, que é nada mais, nada menos que o sucesso, o cara que é responsável pelo sucesso do freguês. Que lá no Vale do Silício, lá nas redes sociais, é extremamente valorizado. Por quê? Porque é ele quem se preocupa com a experiência do cliente. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Entendi. Olha aqui, dentre tudo isso, nós vendedores aqui, somos a terceira maior, a terceira profissão mais importante, mais requisitada, e estamos no meio de tecnologia. Então a gente também vai precisar mudar. O que a gente está fazendo para nos adaptar? Nós somos um exemplo claro disso, né? Esse ano Bom dia, Lu. O quanto a gente precisou se adaptar. Eu escrevi sobre isso e vou postar num futuro bem próximo. Nós chegamos a um momento em que a tecnologia não é mais debatida, né? Ela é planejada, executada e melhorada. Sim, Ponto. sim. E quando a gente olha para a tecnologia, o quanto ela consegue dar de suporte para que o meu cliente tenha uma boa experiência, em qualquer um dos negócios. Né? Cara, eu vou te falar uma coisa aqui. Na minha primeira aula de pós lá na GV, foi um rapazinho lá dar uma palestra pra gente, né? A palestra dele foi justamente sobre a tecnologia. A nossa primeira aula foi de gestão de pessoas e ele veio falar sobre tecnologia. A cada 7 anos, os microprocessadores, a tecnologia fica 32 vezes melhor. Então, em um período de 7 anos, a tecnologia melhora 32 vezes. Entendi. Cara, então significa que em 14 anos, a tecnologia avançou 64 vezes. Teoricamente, aí, trazendo para uma analogia mais fácil. Ou seja, e a gente? Exato. Tem se adaptado? A gente tem acompanhado isso? Difícil, né, Maicon? Muito difícil. Muito difícil. A minha geração, salvo raríssimas exceções, é uma geração
que caminha, que passeia na era da tecnologia, né? Mas ela Uhum, não, uhum. não é desse. Não, a gente não consegue acompanhar. A gente vai sobreviver nela, né? De Sim, acordo com a adaptabilidade, né? De acordo com a nossa adaptabilidade. A sim, próxima sim, infinitamente melhor que a gente. sim, sim. Ainda assim, mesmo quando você coloca a tecnologia, olha coisas que você está me falando aí. Que um dos profissionais é o representante comercial, que é a figura Terceiro, que conecta, que é a figura que conecta o produto ou serviço ao cliente, que faz a ponte, né, da entrega, e logo na sequência vem o Customer Success. Sim? Customer Success. Sucesso do freguês. Fala assim, vamos colocar, vamos fazer essa hashtag sucesso do freguês. E aí você tem o sucesso do freguês, precisa ter cuidado. Não basta só eu levar lá. Eu preciso ensinar esse cara a consumir, fazer com que ele tenha uma grande experiência de consumo do meu produto ou serviço. Não Sim, basta sem só eu dúvida. produzir bem, não basta só eu levar até ele, eu tenho que ajudá-lo a consumir. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E explicar para ele como funciona, né? Porque hoje a gente vive, brasileiro já tem o péssimo hábito de não ler manual, né? É, várias vezes, eu lembro quando eu trabalhava na Pernambucanas, eu trabalhava no setor de eletro, quantas vezes não chegavam lá, clientes falavam que o aparelho tinha acabado de comprar ou o aparelho não funciona. Não funcionava porque vinha no 220 e ele não mudava a chavetinha, né? De 220 para 110. E aí o aparelho realmente não funcionava. Por quê? Porque não lê o manual. Ele não lê a etiqueta que está na tomada. Então, é importante o cliente saber, nós ensinarmos o cliente de como ele deve usar, mesmo tendo um manual de instrução. Como que eu faço para utilizar meu produto ou serviço? É importantíssimo isso. Bom dia, Igor. Legal. E Michael, Sim, eu vi que você ia falar sobre o quê, cara? Hoje é o dia do solteiro na China, é isso? isso. Que horas são? Eu estou sem relógio. Que horas são? Agora é 7h10. 7h10. A gente tem mais 20 minutinhos. Isso. Hoje é o dia do solteiro na China. 11/11. Hoje é uma Black Friday antecipada na China, né? Isso é o dia do solteiro na China. E eu acho que Aham. o Jack Ma aproveitou essa data. Jack Ma é o dono do Alibaba, ele é o homem mais rico da China. E hoje tem feito uma revolução lá no mercado e aqui também para o Brasil. A gente, dono do AliExpress, todo mundo que comprou alguma coisa da China aí já comprou alguma coisa desse cara. Então, ele é dono do Wish, dono do AliExpress, dono do Alibaba, entre outros aí. E aí ele faz um dia de promoção absurda na internet. O que eu quero dizer com isso, né? O quão você se prepara para esses momentos de datas importantes, né? Então, hoje, a China, o Alibaba, ele se preparou para esse momento. A gente tem agora, dia 27, dia 28, a Black Friday aqui no Brasil. Quanto você tem se preparado para esse momento? Né? É uma cultura que a gente não tinha aqui no Brasil, né? O Brasil tem adotado algumas culturas americanas, a gente sempre teve uma cultura mais europeia, né? Mais latina do que propriamente anglo-saxã. Então a gente não tem o hábito de comemorar o Dia da Ação de Graças, né? Que é o Thanksgiving, que acontece na quinta, e por isso depois, a sexta-feira. Então eu quero entender por que a gente não se prepara para esses momentos. A gente simplesmente faz uma compra enorme de estoque, acha que simplesmente baixar o preço vai promover o meu produto ou serviço e ele vai se vender sozinho. Infelizmente, os empresários brasileiros não têm a cultura de planejamento e de preparação. Então, eu quero... Aqui os brasileiros se planejam muito. Quem não se planeja são os argentinos. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. A gente não erra, né? Que todo mundo é bom de planejamento. Cara, e eu gosto muito, assim, nós somos considerados como o povo do improviso, né? Se vocês assistiram a La Casa de Papel, eu gosto da série, não pelo fato de terem roubado a Casa da Moeda, não é isso, mas pelo fato do planejamento como um todo, assim. E em alguns momentos, mesmo que você esteja planejado, você vai precisar improvisar, né? Vai acontecer alguma coisa que vai fugir do plano.
ali. Imagina se a gente conseguisse juntar a nossa capacidade de improvisar com uma capacidade excelente de planejamento. Nós seríamos a maior economia do mundo, sem dúvida nenhuma. Então é importante frisar aqui a importância de que você não vai vender só simplesmente por baixar o preço, por fazer uma promoção. Isso atrai o cliente, mas não vende. E para que isso aconteça, você precisa estar preparado. Como que vocês têm se preparado aí para Black Friday? Eu quero que vocês comentem aqui agora para a gente o que tem acontecido enquanto o Kleber discorre aí sobre o assunto. Nesse assunto, Michael, eu estava conversando ontem com os amigos e nós falando, um amigo estava, assim, vou tentar falar de maneira resumida, estava dizendo assim, olha, a minha esposa trabalhava numa empresa, ela tinha uma filosofia, minha esposa gostava muito dessa filosofia, e agora a empresa cresceu muito e essa filosofia não existe mais e ela não se sente desmotivada. Eu fui defender em prol ao empresário, dizendo, cara, não é fácil, às vezes você toma uma decisão e você tem uma filosofia ótima, voltada para as pessoas, para o mundo, mas a conta precisa fechar. A conta está fechando. E aí a gente ficou nessa discussão, né, entre a percepção do colaborador e a dificuldade e os riscos do empresário. E aí até que a gente chegou num consenso, onde foi o ponto de concordância, é que às vezes o empresário também tem uma preguiça muito grande de conversar com o cliente interno. De comunicar. Ele tem uma dificuldade muito grande de se comunicar com o cliente interno. E aos colaboradores, as pessoas que vão estar no front de fato. Que é o endomarketing, né, Kleber? Exato. Isso é o endomarketing. É fazer a empresa... uma coisa que eu gosto muito de alguns profissionais de sucesso aí, e um deles que eu gosto muito é o João Adib Marques, que é o presidente da CIMED, né? E na CIMED eles têm uma cultura. Eles falam assim, aqui quem não vende, ajuda a vender. E eles têm uma cultura lá que chama eu vi primeiro. O vendedor, todo mundo sabe tudo que vai acontecer na empresa antes que aconteça. Na Claro também tinha essa cultura de eu vi primeiro. Então, a hora que as coisas acontecem, tá todo mundo sabendo. Ninguém é pego desprevenido. Então, o cliente, e hoje a gente vive a era da tecnologia, né? A informação chega hoje de forma muito rápida. Simplesmente você postou alguma coisa na internet, daqui a pouco tem 5 mil, 10 mil visualizações. É muito rápido. Então, se você não preparar a tua equipe para isso, se você não comunicar quais são os objetivos, o porquê que a gente está fazendo aquilo, as coisas não vão acontecer. E aí você acaba gerando o fator desmotivante para o colaborador, que é quem cuida do teu cliente. Não consegue cuidar do sucesso do cliente. Indo mais para a prática, assim, indo para o simples. Você cria uma estratégia, mas não comunica. E o teu cliente sabe. E ele não vai cuidar da experiência do teu cliente, da jornada de compra do teu cliente. E se ele não cuidar da jornada de compra do teu cliente, não adianta você fazer promoção. Só vai vender mais barato. Não adianta ter preço. Você só vai vender mais barato e vai tomar tinta no lucro, né? Porque você está fazendo alguma promoção para poder... Então, a ideia a preparação é extremamente importante. Dentro da preparação existe a comunicação. Extremamente necessário que as coisas possam acontecer de uma forma planejada e bem preparada. Então, eu quero ver as perguntas. Cadê as perguntas aí, galera? Lu, Igor, Vinícius, Leandro. Eu tenho. Pode falar. O que é que você acha da Black Friday no Brasil? Desculpa, não entendi. Cortou, Kleber. O que você acha da Black Friday no Brasil? Kleber, em alguns momentos, eu vejo até como uma black fraud, assim, né? Porque existem empresas, por exemplo, que acabam aumentando o produto para vir aqui e vender mais barato depois, né? Quando não acontece. Eu ainda acredito que ela não é da forma que acontece, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que é a mãe, que é o pai desse produto, né? Porque a Black Friday lá é para que eles possam zerar os estoques e tirar o que não aconteceu durante o ano para poder se preparar para o próximo ano. Aqui no Brasil não é assim.
Então, eu ainda acho que a gente tem muito que aprender. Se a gente quer realmente imitar as coisas lá, a gente ainda tem muito que aprender. Tem que fazer algum benchmark mais forte lá para poder fazer uma Black Friday mais assertiva e realmente trazer o sentido real dela. Porque aqui ainda tá bem... virou-se mais uma data mal explorada, acredito eu. Uma data de consumo. Michael, existe uma diferença na essência, né? Quando eu vi também, né, nesses programas que eu assisto sem referência, né? Não vou saber, mas Tu sabe chinês. entrevista com o executivo da Ford e Uhum. ele e aqui a gente tem, eu não vou saber exatamente os números, mas a gente tem um percentual muito grande. A gente tem um percentual muito grande, Bom por dia, exemplo, Thiago. quando você compra um carro, você paga um percentual muito grande de imposto, mas Sim. um percentual quase igual do imposto, que é o do ágil, que Uhum, é uhum. que a gente paga porque a gente quer pagar mesmo. Sim. E a pessoa perguntou, uma pessoa perguntou para esse executivo da Ford por que é que o carro no Brasil é tão mais caro, por exemplo, do que na Argentina e nos outros países. E ele falou, é simples, porque o brasileiro paga. O brasileiro paga. O brasileiro Porque paga. paga. Então, quando a gente fala da Black Friday, a primeira coisa, o consumidor, ele também precisa participar do processo. Uhum, uhum. Não é, beleza, eu por essência, eu quero ir lá e eu vou vender mais barato. Eu vendi a 100, vou vender a 70 com 30% de desconto. Ah, legal, beleza, sou eu. O problema é que o brasileiro compra qualquer coisa e paga qualquer Sim, coisa. sim, Esse é o sim. primeiro ponto. O segundo ponto está na cultura comercial, a diferença da cultura comercial do brasileiro e do americano. Porque Sim. a cultura comercial do brasileiro é qual? Nós estamos vendendo pouco, então eu subo a margem para manter o lucro. Sim. Enquanto o americano, eu não tive a oportunidade de ir para lá ainda, mas quem foi sabe disso. Você entra nos outlets lá, chega uma hora que você está recebendo desconto em cima do desconto. Sim. É porque eles trabalham muito no giro, né, Kleber? Eles precisam girar, o negócio precisa girar. Para É você ter uma uma ideia, é uma cultura comercial de incentivo ao consumo. ao consumo, exatamente. Porque, por exemplo, Lu, já respondo a sua pergunta. Porque, por exemplo, ó, pra você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, na grande maioria dos estados, o aço vem dos próprios carros que eles produzem. Então, os carros não podem ter mais de 20 anos. Então, o que acontece? Não existe carro com mais de 21 anos, por quê? Porque ele vai pro desmanche para poder virar aço de novo, para poder voltar no novo carro. O que eles fazem com isso? Eles estimulam que as pessoas tenham um consumo novo de carro. É lógico, a cultura, o país, ele já foi preparado para que isso aconteça. Então, é uma forma diferente. Então, talvez, não só a trazer a data, a gente também tem que trazer a cultura. Senão fica muito irrelevante. Deixa eu responder a pergunta da Lu aqui. Lu, o que você quer dizer com ser mais assertiva? Na sua comunicação ou para o seu cliente? Sua comunicação interna ou para a sua comunicação com o cliente? Defina melhor por favor, essa ser mais assertiva aí. Eu posso tentar responder? Pode, claro. Pode. Lu, a falta de assertividade, na maioria das vezes, ela parte pela dificuldade de autoconhecimento. Então, ser mais assertiva, tanto na comunicação, Com o cliente. tanto na comunicação com o cliente, quanto na sua comunicação de vida propriamente dita, ela parte de um autoconhecimento. Empresarialmente, o que você precisa fazer, primeiramente, que a gente estava falando sobre planejamento, é fazer uma clareza sobre qual é o meu diferencial de produto ou serviço, Boa, boa. qual é o meu diferencial de produto ou serviço, qual é o meu cliente, ou seja, uma definição de uma persona. E quando a gente fala, definir uma persona, mas eu tenho várias, ok. Defina Faz uma todas caricatura de cada um. e faz uma escala, uma curva ABC. Faz uma curva ABC
e crie um approach, uma linha de argumentação para cada público, onde você ressalte os seus diferenciais de produto ou serviço. Se você tiver isso claro, escrito, tranquilamente... No papel. Colocado no papel. Exato. Tranquilamente, você vai se tornar mais assertiva. Tanto quando você fala com o cliente externo, o cara que compra de você, quando você estiver treinando um cliente interno, que são seus vendedores, seus colaboradores. As pessoas que vão conversar com o seu cliente, inclusive quando você não estiver olhando, né? Então, você precisa ter isso com muita clareza. Partir primeiro para o autoconhecimento. As pessoas pouco assertivas são as pessoas que não se conhecem. As empresas pouco assertivas são as empresas que não se conhecem. É importante olhar para dentro, Lu, saber quais são os seus principais diferenciais. Quando a gente chega na frente do cliente, né, até ele nos contrata, eu não estou vendendo. Aí você pergunta para ele assim, por que você não está vendendo? Ah, por conta disso, por causa do mercado, da concorrência. Ele dá uma lista de quase 15 argumentos para a gente. Aí a gente devolve com a pergunta, e por que você vende? Aí fica aquele silêncio sepulcral, né? Parece que se eu tivesse uma mosca no ambiente, a gente ia conseguir ouvir o bater de asas dela e o cliente não sabe responder. Justamente por isso, Lu, que o Kleber falou. É importante a gente saber, ter muito claro quem é o meu cliente, que tipo de dor eu soluciono e por que o cliente compraria de mim. Por que o cliente, é aquela questão que a gente estava falando do Starbucks, por que o cliente está disposto a pagar R$9 num café e não 75 centavos? Se você conseguir responder claramente essas 3 perguntas, com certeza você vai conseguir ser mais assertivo. Boa. Michael. Sim. Estamos caminhando para o fim. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos gastar aí. Nós temos mais 3 minutos. Se você quiser falar da Black Friday. Sobre da Provém da guia, sim? Legal. Gente, não sei se todos sabem que estão nos acompanhando, nós também temos uma agência de marketing digital chamada Guia Se Provém. Campinas Guia Se Provém. E nós gostaríamos muito de trazer para o mercado não só uma simples agência de marketing digital, e sim fazer com que o marketing digital seja uma ferramenta absurda de conversão de clientes. Então, com isso, nós trouxemos uma coisa inédita para o mercado, que é a estratégia comercial aliada ao marketing digital. Então, na nossa promoção de Black Friday, nós vamos fazer uma Black Friday real, de verdade. Nós vamos juntar os 2 mundos e entregar isso para você com 30% de desconto. Então, como que vai funcionar? Se você vier contratar a Guia-se e a estratégia comercial da Provém, nós vamos mostrar a nossa tabela para você e falar, ó, esse tipo de produto, é lógico que cada campanha para cada cliente é um caso, existe uma personalização, e aí a gente vai aplicar os 30% de desconto. Então você vai ter o melhor dos 2 mundos, o marketing digital de uma empresa que tem 23 anos de mercado e sabe de tudo isso no Brasil, mais os nossos 20 anos de experiência comercial juntos, para que você possa vender mais e melhor também agora na Black Friday. Esse é o plano. Feito. Você quer fazer as considerações finais ou faço eu? Pode fazer. Você é melhor nisso que eu. Não, eu vou fazer, depois você faz, né? Depois você faz também. Queria encerrar essa live de hoje dizendo para as pessoas que nos assistem, que nos assistiram, primeiro, nosso principal objetivo aqui é poder compartilhar conteúdo, né? Compartilhar reflexões, pensamentos e trazer para você a diferença. Eu gostaria de finalizar falando sobre a diferença do entusiasmo e da motivação. Legal. A motivação é motivo para agir. Eu posso agir pelo amor, posso agir pela dor. E eu gosto de usar sempre esse exemplo. Imagina você saindo de casa às 5 horas da manhã, todos os dias para correr. É bom ou ruim? Você gosta? Eu gosto. Eu não tenho feito nas últimas semanas, mas eu gosto. Mas não são todas as pessoas que se motivam a correr 5 horas da manhã. Agora, você Sim. imagina a mesma pessoa saindo de casa às 5 da manhã
fecha o portão para esperar o Uber. E aí ele olha para o lado, tem o cachorro do vizinho, um Rottweiler, e o vizinho esqueceu o portão aberto. E o cachorro olha para você e dá uma rosnada. Tá O motivado cachorro odeia, né? Odeia. tá motivado a correr 5 da manhã? Vai ter que Então, correr, né? motivação é motivos para agir. Eu posso ter motivação de fazer essa corrida de manhã porque eu quero cuidar da minha saúde, ou eu posso estar motivado porque eu quero fugir de um cachorro bravo. Então, é motivos para ação. Qual o seu motivo, né? A pergunta que fica é, qual é o seu motivo para agir? O entusiasmo é fazer o que precisa ser feito. Quando precisa ser feito. E ela não tem a ver com, eu estou sorrindo, está o tempo todo feliz e alegre. Não é isso. O entusiasmo, a tradução da palavra é a força divina que emana de dentro de você. O entusiasmo é fazer o que precisa ser feito. Então, eu encerro a minha parte dizendo, o objetivo da matinal é te ajudar a se motivar, criar motivos para que você possa agir pelo amor e de maneira entusiasmada. Ou seja, vai ter dia que você não vai querer fazer, mas ainda assim vai precisar fazer. Exato. É isso aí. Gente, eu queria, para finalizar, eu queria deixar aqui o tema de hoje, que foi adaptabilidade. A gente falou sobre várias coisas, inclusive para trazer esse tema para vocês. Mas a ideia é que você realmente se adapte. Nossa ideia aqui é disseminar o conteúdo, né? A gente agradece por vocês estarem aqui com a gente às 6h30 da manhã. Depois a gente vai deixar também no nossos stories lá sugestões de horários, para vocês saberem. A gente está oscilando, no nosso primeiro foi às 8, este foi às 6h30, para a gente procurar o melhor horário para vocês. Depois a gente vai deixar lá nos stories. E a ideia é que vocês nos sugiram temas, que vocês tragam as dores de vocês, porque como a gente falou aqui, é importantíssimo que a gente conheça as dores e as sensações de vocês. A gente sabe, mas a gente conhece muita coisa, mas infelizmente a gente tem um péssimo hábito de pressupor. Então é muito mais importante para a gente ouvir nosso freguês, que são vocês, do que realmente trazer as coisas da nossa própria cabeça. Então sugestionem para a gente lá temas relevantes e depois também a gente vai deixar uma pesquisa lá para vocês responder a questão de horários. Legal? Da minha parte é só. Agradecemos muito vocês estarem aí às 6h30 da manhã com a gente e terem investido esse tempinho aí conosco. Obrigado, Clebão, por ter acordado mais cedo. Eu sei que você odeia fazer isso, mas brigadão aí pela parceria, pela companhia. Obrigado por não ter me abandonado hoje. Me preparei, né? Não pode ficar 2 vezes. Se adaptou, né? Mesmo erro. Se adaptou, né? Gente, brigadão. Fiquem com Deus. Sucesso. Tchau. Tchau.